Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Como nós sabemos agora com esse problema, nós vamos passar para essas aulas online, né? E eu vou gravar alguns vídeos para auxiliá-los aí. Estarei disponível, né? Aqui meu e-mail aqui embaixo, novamente, para os que não anotaram na aula. Estarei disponível 24 horas nesse e-mail, correto? Qualquer dúvida que pintar aí, pessoal. Fiquei na dúvida. Manda um e-mail para o Matheus. Matheus vai fazer o possível aqui para responder todo mundo, certo? E eu até gosto quando tem esse feedback de vocês, porque eu consigo sentir quais são as dúvidas, quais são as dificuldades. Ok? Combinado? Sem vergonha, não precisa ficar com vergonha. Pergunta, manda um e-mail. Certo? Também estarei disponível no AVA de 20h30 às 21h30, toda quarta-feira, né? Como de praxe, como se fosse a nossa aula. Então, o ideal é o quê? Vocês assistirem essa aula no mesmo horário de aula. Então, o horário da aula era 7 horas, vocês assistem a aula aí vai ter uma duração, a aula com os exercícios de 1 hora, 1 hora e meia, e depois vocês tirem, né? Vão tirar essas dúvidas comigo, que estarei disponível no AVA, no fórum do AVA. Pode me mandar mensagem no fórum do AVA, pode me mandar mensagem no e-mail, pode me mandar mensagem privada no AVA. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixa a dúvida acumular, pessoal. Quando a gente voltar, a gente não vai ter tempo hábil para ficar voltando, não. Então, não vamos deixar acumular. Vamos fazendo, vamos tirando dúvida, vamos aprendendo, ok? Então, vamos lá. Essa primeira parte agora, função do primeiro grau, é justamente aquela parte que eu dei no exercício, né? Na última aula. E nós vamos continuar, né? Eu vou passar uma explicação novamente, uma pincelada em tudo aí, para não ficar dúvida nenhuma. Vou passar alguns exercícios para a gente fechar essa primeira parte de função do primeiro grau, ok? Vamos lá. O que é uma variável? Eu peguei a definição do dicionário. É algo que pode assumir qualquer um dos valores em um conjunto de valores. Ou seja, como não temos um valor definido, representamos como símbolos ou letras. Por exemplo, numa equação, eu tenho a variável A. Isso aqui são exemplos de variáveis A, B, C, Y, X, Z, ômega, teta, enfim. Nós podemos representar com qualquer símbolo ou letra. Geralmente é muito usado essas três aqui, né? X, Y e Z. Principalmente nessa primeira parte. O que significa? Quando eu tenho uma variável A, por exemplo. Quando eu tenho uma variável A, eu não sei qual valor essa variável está nesse instante. Ou seja, essa variável pode assumir vários valores. Isso é uma variável. Então eu falo assim, mas eu estou fazendo matemática e estou com letra. Não, não quer dizer que ela é uma letra. Ela é um valor numérico. Porém, você não sabe qual o valor é ainda. Você vai calcular essa variável, certo? Então, para isso que serve. Se eu não sei qual valor é, eu vou dar um nome para ela, um símbolo, uma letra, para me poder calcular, né? Quanto essa letra A, essa variável A vale, certo? Então, variável é isso aí. Viu letra na equação, é uma variável, ela pode assumir diversos valores. O A é uma letra, ela não tem um valor numérico, certo? Mas para nós chamamos o valor de variável A, ok? Vamos lá então. Vamos ver um exemplo aqui, função de primeiro grau. Nós vimos na última aula que essa aí é o tipão da função de primeiro grau, né? Eu tenho aqui um resultado dessa equação de primeiro grau, que é a mesma coisa de f de x. Isso aqui é igual, pessoal. Y é uma variável dependente. Ela é dependente de quem? De x. Se y é uma variável dependente de x, significa que y está em função de x. Olha aqui, f de x. Certo? Então, isso aqui significa que é a mesma coisa. Y aqui é igual a f de x. Sempre que você vê numa equação y é igual a tal coisa, ou f de x é igual a tal coisa, é igual, é a mesma coisa, pessoal. Certo? Isso aqui corresponde à imagem da função de primeiro grau. Então, você não vai ter diferença, é a mesma coisa. Tanto é que, se y é igual a x mais b e função de x é igual a x mais b, significa que
e f de x é igual a y, pois as duas são iguais aqui, ó. Certo? Então, viu y, viu f de x é a mesma coisa. Caminhão japonês, certinho? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui também o restante da equação, né? Nós temos o y, que é o resultado, né? Que certamente nós vamos buscar esse valor no eixo das coordenadas, né? No plano cartesiano. E nós temos aqui o coeficiente angular, que é o a, mais para frente nós vamos ver. Nós temos o x, que é justamente onde eu vou mandar, né, a minha coordenada da abscissa. E nós temos o b. E nós temos aqui a definição de função. Uma função nada mais é do que uma equação em que seu resultado, y ou f de x, a mesma coisa, depende de uma variável, x. Ok? Então, numa função de primeiro grau, nós só temos uma variável dependente, que é a y, e uma variável independente, que é a x. Beleza? Vamos lá. Vamos ver um exemplo aí, ó. Uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85, R$ 4,85, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função que retorna o preço fx para uma distância x percorrida. O que aqui isso significa, pessoal? O preço, né, que é o preço y, o preço é esse aqui que nós estamos calculando, ó. Construa uma lei de formação do preço f de x. F de x é igual a y, ok? Então o preço está aqui, ó. O que é o preço? O preço nada mais é do que o valor fixo de R$ 4,85, ou seja, entrei dentro do táxi, sem eu rodar nada, eu já vou pagar R$ 4,85. Então eu tenho um valor fixo. Olha aqui onde o valor fixo está, R$ 4,85. Olha aqui onde o valor fixo entra. Isso aqui é um valor fixo, é o B. Certo? Então eu tenho aqui o resultado, eu tenho valor fixo e eu tenho uma variável, que é o quê? 2,90 por quilômetro rodado. O 2,90 é esse outro aqui, o A, né? É o coeficiente angular. E o X, o que vai ser? O quilômetro rodado. Certo? Repara a letra aí não, pessoal. O X vai ser o quilômetro rodado. Então aqui, ó. O Y é igual ao preço. Deixa eu apagar esse aqui, que agora eu já exemplifiquei aqui, ó. O Y é igual ao preço, que é igual, né? Aqui, ó. Y é o preço, ou seja, o resultado da nossa equação. O AX é igual ao quilômetros, que é o X. E o A é o 2,90. Ok? Mais quem? Quem que é o nosso custo fixo? Que mesmo quando eu entro no táxi e não rodo nada, eles me cobram o 4,85. Então, aqui, ó, nós montamos uma equação. Ó. Essa é a equação de primeiro grau que rege esse preço do táxi, correto? Então, eu entrei dentro do táxi, me cobraram 4,85. Então, o mínimo que eu vou pagar é quanto? 4,85. A partir de cada quilômetro, eu vou pagar 2,90 a mais. Então, se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar 4,85 mais 2,90. 2 quilômetros, 4,85 mais 4,80, ou seja, 2 vezes 2,90. E é isso que nós temos que fazer aqui, ó. Aqui a função novamente, né? Que é y é igual a x mais b, ou seja, o preço é igual ao quilômetro rodado vezes o meu valor por quilômetro mais a taxa, que é aquela primeira taxa que só de eu entrar eu estou pagando. Então aqui, ó, aqui eu nomeei o que é cada coisa. Y ou f de x é a variável dependente ou a imagem da função. Isso aí é definição, pessoal. É só conceito para você saber o que é o y e o que é f de x. São todos os valores que deverão ser pagos, ou seja, é o resultado da nossa equação. Quando você coloca y igual a uma equação qualquer de primeiro grau, significa que o y é o que você está procurando no caso, ou seja, é o resultado da equação, né? O x é a variável independente ou domínio. São todos os valores de quilômetros. O que acontece? Andei 10 quilômetros. Quando vale 10? Quando vale x, desculpa? 10. Andei 20 quilômetros. Quanto vale x? 20. Eu simplesmente multiplico o valor de x por o valor de quilômetro que eles me cobram, que é o quê? 2,90, correto?
O A é o meu coeficiente angular. Está relacionado à inclinação da reta. Tá, isso aí mais para frente nós vamos ver, né? Que esse A ele pode assumir valores negativos e valores positivos. Quando esse A, que aqui para nós, esse A é o 2,90, ele assume valores positivos, o que acontece? Quantos mais quilômetros eu rodar, mais caro vai ficar a minha conta do táxi, correto? Significa que a função é crescente, que ela começa embaixo, né? Começa em quanto? 4,85, que é o meu valor mínimo. E vai subindo infinitamente. Enquanto eu estiver rodando, né, quantidade de quilômetros, eu vou ter maior valor, né, o maior preço. E o meu B é o coeficiente linear. É onde o gráfico toca o eixo X. Por que é onde o gráfico toca o eixo X? Porque é quando o X é zero. O eixo Y, desculpa. Porque quando o X é zero. Olha aqui, ó. Se o X for zero, isso aqui vai ser quanto? Zero vezes qualquer coisa? Zero. Então o Y vai ser igual a B. Então B é justamente o ponto em que o X é igual a zero e em que a reta toca o eixo Y. Nós vamos ver ali no gráfico para ficar mais claro, ok? Vamos fazer o exercício 1 então? Igual o exercício da última aula, né? Tranquilo, vamos lá. Uma empresa de táxi cobra um valor fixo de R$ 4,85 mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida. Ok, vamos lá. Ele não me deu um intervalo, né? Mateus, como que eu vou saber quantos x que eu vou ter que jogar nessa equação para me achar? No caso aqui, quando você trabalha com equação de primeiro grau, apenas 2 pontos. Com 2 pontos você já sabe a função da equação toda, né? Se ele tiver um intervalo, se ele te der um intervalo no exercício, você vai calcular de acordo com o intervalo, certo? Se não, ele não te der um intervalo, você calcula aí 4 pontos. 2 pontos seriam mais que necessários, porque o necessário é 2 pontos, né? Mas a gente calculou 4 aqui para a gente exemplificar melhor o exercício. Então vamos lá. Na resolução, primeiramente calculamos os pares ordenados. Ok, Mateus, o que é par ordenado? Você vai lembrar lá da última aula. Um par ordenado é um ponto em um plano cartesiano. Aqui, ó. Vou te mostrar o que é um par ordenado. Isso aqui é um par ordenado. Certo? Por quê? Ele é um par de coordenadas. Ele tem uma coordenada x, que vale 3, e ele tem uma coordenada y, que vale 13,5. Então, isso aqui é um par coordenado que vale 3,13,5. Ok? Lembrou aí? Vamos lá. Então, eu vou começar com a distância. A distância é a coordenada, a variável independente. Então, o y vai aumentar de acordo com o x, correto? Que será a distância. Como nós vimos aqui, ó. Nós vimos aqui, ó, que o x é o quilômetro e o y é o preço, correto? Então, para mim calcular o preço, eu tenho que saber a quantidade de quilômetros que eu rodei. E aí eu vou jogar essa quantidade. 0 quilômetros, rodei 0 quilômetros, ok. F de 0 é a mesma coisa que eu dizer que eu vou calcular y em função de 0. Entenderam? Isso aqui é y do mesmo jeito. Ó. Então, f de 0 ou y em função de 0 vai ser igual a 4,85, que é o meu custo fixo, que é a minha variável b, mais 2,90 vezes 0. Por que 0? Porque é a distância que eu percorri aqui, ó, 0. Certo? Isso aqui vai dar 4,85. Ó, achei um par ordenado aqui, ó. Qual que é o meu par ordenado? X vale 0 e y vale 4,85. Ah, não, pera aí. Então, é só pegar esse 0 e esse 4,85 e jogar no gráfico? Isso aí. Simples, ó. Primeiro ponto, nosso primeiro ponto. Vamos lá. Nosso par coordenado. Ó, par ordenado. 0, x em 0. Vamos lá, seguir o 0. Olha o x em 0 aqui, ó. Ok. Vou seguindo 0 até 4,85. Olha o meu primeiro ponto aqui, ó. Correto? Então, achei meu primeiro ponto.
Meu primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, eu pego a equação novamente e substituo x por 1. Ou seja, função em função y em função de 1 vai ser igual a 4,85, que é a minha variável definida, né? Minha variável dependente, mais 2,9 ou R$ 2,90 vezes 1, que é o quê? A quantidade de quilômetros. Então, quando eu rodar 1 quilômetro, quanto que eu vou pagar? 2,9 mais 4,85, 7,75. Aí eu vou lá no gráfico novamente, eu achei outro par ordenado, ó, 1,7,775. Vou lá e jogo lá no gráfico. Ó. X é igual a 1, correto? Beleza, vou seguindo aqui o x. Ó. E y é igual a 7,75. Achei outro ponto da minha reta. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, vou calcular meu terceiro ponto. Meu terceiro ponto é quando eu andei 2 km. Então, eu vou substituir na equação, onde tiver x eu coloco 2. 4,85 mais 2,90 vezes 2 km. Dá o quê? R$10,65. Então, novamente, eu tenho 2 par ordenado. Desculpa, eu tenho um par ordenado, né? Com 2 coordenadas. Vamos lá. Ele é no x igual a 2. Vou plotar aqui, ó. E meu y é igual a 10,65. Ó. Tô torto aqui, mas não esquenta não, galera. Certo? Então aqui eu tenho meu terceiro ponto da minha reta, da minha função de primeiro grau. Beleza. Vamos lá, de novo. Vou calcular agora para 3 km. Se eu rodar 3 km, vai ser 4,85, minha taxa fixa, mais 2,90 vezes 3, vai dar 13,55. Vou lá no gráfico plotar. Meu y em função de 3 é igual a 13,55. Ou seja, x é igual a 3, aqui ó. X é igual a 3. Vou plotar. Y é igual a 13,55. Beleza, achei 4 pontos, que é mais do que suficiente para me plotar uma reta, né? Então é só ligar os pontos, pessoal. Ó. Liguei os pontos. E aqui está minha reta, seguindo para o infinito, né? Quanto mais quilômetros rodarem, mais quilômetros eu rodar, mais caro vai ficar o meu táxi, ok? Beleza. Por que que não tem a parte negativa nessa função, Matheus? Por que que não tem? Tem gente do taxista te pagar? Nesse problema, o taxista vai te pagar? Se você entra no carro e ele der só ré, ele vai te pagar? Não, né? Estranho. Pois é. O que que acontece? Eu não tenho valores negativos de x. Por quê? Não tem jeito de eu rodar uma distância negativa. Como que eu vou rodar uma distância negativa? A partir do momento que eu entrei no carro, eu só vou rodar uma distância positiva. Correto? Então é por isso que não existe essa parte negativa aqui do gráfico. Ó. Porque não tem como eu rodar uma distância negativa. A minha distância vai ser medida a partir do momento que eu entrei no táxi e que eu vou andar com o táxi. Beleza? Então aqui, ó, eu coloquei aqui os passos, né, da resolução, que é definir a função, recapitulando. A gente define a função, o que é A, o que é B, né? Aqui ficou errado aqui, viu, pessoal? Aqui não é A, não. Aqui é X. É 2,90 vezes X. Essa aqui ficou certa, certo? Essa aqui é a nossa variável X, ó. Isso aqui é a nossa variável A. Desculpa, variável não, constante. Isso aqui é a nossa constante B. E esse aqui é o Y. Beleza? Então ali onde eu falei que era... Vou até mudar aqui agora. Então 2,90 é A. Beleza? Então é AX mais B. Eu vou até colocar ao contrário para ficar mais fácil de entender. Ó. O meu A é 2,90 vezes o meu X, certo? Que vai ser a distância. Agora ficou certinho, pessoal. Então, beleza. Plotamos o gráfico, né? Ó, definimos a função, que agora eu arrumei, que estava errada. Né?
eu tenho que AX mais B. É a minha função. Definir o que é A, definir o que é B. Calculei os pares ordenados. Olha os pares ordenados aqui, ó. Valores de X, valores de Y. Para cada valor de X, um valor de Y correspondente. E posicionar os pontos no gráfico. Posicionei os 4 pontos no gráfico e simplesmente passei a reta em cima dos pontos. Exercício feito, tranquilo. Vamos lá para o exercício 2. Considere que um determinado posto de combustíveis, o preço do etanol seja R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida e o valor a pagar? Ele usou aqui, ó, deu o nome dessa função de V de X. É a mesma coisa do Y, pessoal. Mudou só o nome da variável dele, ele colocou V. Se ele quisesse, eu podia ter colocado T, S, R, o que ele quiser. Certo? Para nós, o que é V de X? É o Y. Ok? É uma variável em função de X. Então tá, primeiro passo, definição da função. Quando a gente olha esse problema, nós pensamos o seguinte: se eu chegar no posto, cumprimentar o fretista, e aí, beleza? Beleza. Vai abastecer? Não, não vou não, obrigado. Pego o carro e saio. Eu não abasteci, eu tenho que pagar o frentista? Não. Então, quer dizer que quando eu abasteço 0 litros, quanto que eu tenho que pagar para o frentista? R$0. Isso significa que eu não tenho um custo fixo, igual tinha no táxi. No táxi eu tinha um custo fixo de R$ 4,85, mesmo se eu não andasse nada. Então, se eu entrasse dentro do táxi, eu já estava pagando R$ 4,85. No posto é diferente. Eu não tenho a variável B, por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando interpretarmos o problema, vemos que, se não comprarmos nenhum litro de combustível, não pagaremos nada. Em outras palavras, podemos concluir que o coeficiente linear é igual a 0. Certo? Ou seja, eu não tenho custo inicial nenhum. O valor do litro do etanol é R$ 2,4 ou R$ 2,40. Né? Ou seja, o coeficiente angular é igual a 2,4. Eu já achei que o meu B é 0. Eu já achei que o meu A é 2,4. Então já dá para fazer a equação, ó, né? Montar a equação. A função, como que ela vai ser? Y, que é o meu preço, é 2,4 vezes X, preço por litro, ou seja, 1 litro é 2,40, 2 litros 4,80 e assim por diante. E o meu B é 0. Por que o meu B é 0? Porque se eu não abastecer nada, eu não vou pagar nada. Então, meu gráfico parte da origem. Ele parte do ponto em Y, que é igual a 0. Beleza? Então, o que é a minha função aqui, ó? Que eu acabei de definir? Y é igual a 2,4x. Eu não tenho a parte do B. Certo? Vamos lá, então, calcular os pares ordenados. Para 0 litros, quanto que eu tenho? Se Y é igual a 2,4 vezes 0, qualquer coisa vezes 0, 0. Primeiro par ordenado, 0 e 0. Segundo par ordenado, quando eu abastecer 1 litro, vai ser igual a quanto? 2,4. Quando eu abastecer 2 litros, 4,8. 3 litros, 7,2. Já achei aqui 4 pares ordenados. Beleza? Os de X, a minha variável independente, que é o X, e a minha variável dependente, que é o Y, que é o preço. Vamos lá. Já achei os 4 pontos, o que eu vou fazer? Novamente, pego lá meus pares ordenados. Quando o X é 0, o Y é o quê? 0. Olha aqui meu primeiro ponto, ó. E quando o X é 1? Vamos lá ver quanto que o Y é. 2,4. X2. Y é quanto? 4,8. X3. 7,2. Ah, tem N pontos aqui. Tudo bem, ele foi calculando a quantidade de pares ordenados. Precisa calcular numa reta? Só se eu pedir o intervalo. Por quê? Com 2 pontos, ó. Suponhamos que nós não temos mais nenhum desses pontos aqui embaixo. Ó. Nós temos só esses 2. Eu vou traçar uma reta. Ó. Se eu traçar uma reta aqui, ó, essa reta vai passar sobre os outros pontos. Ó. Certo? De novo, por que eu não tenho valor negativo?
Porque não tem como, só se eu chegar lá e vender combustível para o frentista. Eu não vou no posto para vender combustível para o frentista e o frentista me pagar. Né? Quando alguma coisa tem um preço negativo, significa que eu não estou pagando, eu estou recebendo. Certo? Então essa função começa em zero. Ela não tem parte negativa. Porque eu não vou no posto para pagar ninguém. Desculpa, para receber nada. Eu vou lá para pagar a quantidade de combustível que eu colocar no meu carro. Beleza? Vamos lá então. Depois eu simplesmente aqui, liguei os pontos numa reta. Exatamente o exercício que nós fizemos na última aula. Correto? Então aqui, eu vou postar uma folha, um documento em Word, né? Uma folha de exercício lá. Você vai dar uma pausa nesse vídeo agora e vai lá resolver pra gente. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Esses exercícios são relacionados a essa parte dessa aula que nós vimos. Então, isso aí vai ser para você fixar o que a gente acabou de ver. Correto? Para você aprender realmente, colocar a mão na massa aí, fazer os cálculos, para aprender realmente o que nós acabamos de ver. Ok? Aí, tenta fazer o exercício. Tenta fazer o exercício. Não conseguiu? Anota aí. Anota aí, manda uma dúvida para mim. Mas na próxima aula eu vou apresentar alguns exercícios resolvidos dessa folha, né? Para vocês tirarem a dúvida. Mas ficou com dúvida? Me manda. Me manda agora aqui no AVA, certo? De 8h30 às 9h30. E me manda um e-mail, certo? Ok. Então, beleza, pessoal. Fizeram o exercício já? Já deram play no vídeo aí? Então, beleza. Tem que fazer o exercício, hein? Vamos lá, então. Segunda parte. Definição de função através de dois pares ordenados. Com base no gráfico ao lado da função afim f, função afim nada mais é do que função de primeiro grau, viu, pessoal? É a mesma coisa. F, representado na figura, determine a lei de formação. Tá, o que ele quer? Ele quer a função. Né? Ele quer a equação que rege essa reta. Então, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? Né? Nós temos o nosso gráfico aqui, aqui nós estamos fazendo o inverso. Ele me deu o gráfico e pediu para eu achar a função desse gráfico. Eu tenho que escolher dois pontos, quaisquer, certo? Então vamos lá, eu escolhi o ponto 1, x valendo 1, y valendo menos 1, e eu escolhi o ponto x valendo menos 1 e y valendo 3. Então, eu escolhi dois pares ordenados, né? Obviamente, o primeiro passo é você ver se isso aqui é uma reta. Se é uma equação com uma reta, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Não é uma equação aqui, por exemplo, se tivesse um sinal assim, Você saberia que isso aqui não é equação de primeiro grau. Olha esse sinal todo ondulado aqui. Uma equação de primeiro grau é o quê? Uma reta, beleza? Então, vi que é uma reta, significa que essa função obedece a essa função de primeiro grau, a esse padrão ax mais b, beleza? Segundo passo é aquilo que eu falei, escolher dois pontos, né? Eu escolhi o primeiro ponto aqui, 1 e menos 1, e eu escolhi o segundo ponto aqui, Ok? Por que eu escolhi esses dois pontos? Porque eu quis. Você poderia escolher qualquer ponto. Ok? Qualquer ponto. Mas vamos lá. Escolhi esses dois pontos. Quando eu escolho esses dois pontos, eu vou pegar a equação, que é y igual a x mais b, e vou substituir os valores que eu tenho. Quais são os valores que eu tenho? De x e de y. Então, aqui, esse primeiro ponto aqui, eu tenho aqui x igual a 1. Aqui nos pares ordenados, sempre é x primeiro e depois y. Beleza? Eu sempre vou ter aqui o x primeiro e depois o y. Então aqui, x vale 1. X vale 1? Vale aqui, x vale 1. E y vale menos 1. Também aqui, É o meu par ordenado que eu escolhi da reta. Então x é igual a 1 e y é igual a menos 1. Eu lembro lá da minha equação lá, padrão, que equação de primeiro grau é igual y é igual a ax mais b.
Então eu tenho um y e tenho um x, ó. Vou substituir, ó. O y não vale menos 1, aqui, ó. E o x vale quanto? 1. Substituir. Então vai ficar menos 1, a vezes 1 é quanto? A. Qualquer coisa vezes 1 é a. Desculpa, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então aqui, ó, eu tenho que menos 1 é igual a mais b. Achei minha primeira equação aqui, ó. Pega essa equaçãozinha e guarda ela. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto, ó. No segundo ponto, x vale menos 1, ó. E o y vale 3. Então, tenho um par ordenado. E sei que é uma reta, eu posso substituir na mesma equação de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Então, y é quanto? 3. Correto? Aqui, ó. Y é igual a 3. E x é quanto? Menos 1. X é igual a menos 1. Substituindo, 3 é igual a vezes menos 1, menos a. Qualquer coisa vezes menos 1, né? Você vai inverter o sinal daquela qualquer coisa. Então, nós temos aqui que 3 é igual a menos a mais b. Minha segunda equaçãozinha aqui, ó. Vamos guardar ela de novo. Então, aqui, ó. Encontraremos as duas equações relacionadas. Beleza? De posse dessas duas equações, nós vamos montar um sistema linear. Por quê? Nós temos duas equações lineares com duas incógnitas, ou seja, as mesmas incógnitas a e b, né? Nós temos um sistema linear. Aí como que nós resolvemos esse sistema linear? Esse sistema linear é resolvido da seguinte maneira. Eu vou vir cá, ó, abrir uma chave grandona só para simbolizar meu sistema. Coloco a primeira equação em cima, segunda equação embaixo. Posso colocar a segunda em cima e a primeira embaixo? Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas vamos lá, ó. Primeira equação, menos 1. Deixa eu apagar esse aqui porque tá ruim de ver. Minha primeira equação, menos 1 é igual a mais b. Coloquei lá, menos 1 é igual a mais b. Ah, Matheus, mas aqui tá a mais b igual a menos 1. É a mesma coisa, pessoal. Eu só inverti o lado da equação. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, certo? Se a mais b é igual a menos 1 é igual a mais b. Então, só inverti os lados. Eu peguei esse menos 1 aqui, ó, e esse igual, e passei para o lado de cá, ó. Aí ficou igual menos 1. Ok? É a mesma coisa. Então, beleza. Peguei minha primeira equação e joguei aqui. Minha segunda equação, mesma coisa. Vou pegar ela lá, ó, que é igual a menos a mais b igual a quem? 3. Mesma coisa. Virei ela, não tem problema. Vamos lá. Menos a mais b igual a 3. De posse dessas duas equações, o que eu posso fazer? Eu posso somá-las. Eu posso somá-las porque elas são duas equações lineares com duas incógnitas, né? Essa é a regra. Só assim que nós vamos dizer por enquanto. Então, eu posso somá-las. Como que eu vou somar? A com A, B com B, menos 1/3 com 3. Ou seja, tudo com tudo. Mas vamos lá. Vou somar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Vou somar aqui, ó, os meus A's, as minhas variáveis A's, ok? A menos A dá quanto? Vai ficar A mais menos A. A menos A dá 0, pessoal. Qualquer coisa menos a mesma coisa é 0. Certo? Então, A menos A vai ser igual a 0. Mas aqui, ó, eu joguei aqui, ó, A menos A. B mais B. Joguei aqui também, aqui, ó. B mais B. E joguei aqui também, ó, menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Vamos resolver agora. A menos A, 0. B mais B vai ser igual a 2B. Igual, menos 1 mais 3, igual a 2. Ou seja, 2B igual a 2. O 2 passa para cá dividindo, ó. Esse 2 passa para cá dividindo, ó, né? Ele está do lado de cá multiplicando.
eu posso passar para cá dividindo. B é igual a 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2, pessoal? 1. Significa que o B é igual a 1. Olha aí que legal. Então eu já achei minha primeira variável. Eu achei que B vale 1. O que eu faço agora? Se eu já achei B e eu tenho duas equações aqui com Y e com X, né? Eu posso simplesmente substituir em qualquer uma dessas equações o valor de B. Então eu pego o meu valor de B que vale 1, ó, e posso substituir ou na de cima ou na de baixo. Vou substituir na de cima. Aqui, ó. Encontramos o valor de B. Agora, para encontrar o valor de A, basta substituir B em uma das equações. Em qualquer uma das equações. Então, tem a equação aqui, ó. Reescrevi ela aqui, ó. A mais B igual a menos 1, certo? Meu B vale quanto agora? 1. Substituir, ó. A mais 1 igual a menos 1. Eu passo esse A que está aqui para o lado de cá, ele era positivo, fica negativo. Então, A é igual a menos 1, menos 1. Ou seja, A igual a menos 2. Então, agora eu tenho A e eu tenho B. Se eu tenho A e B, eu posso montar, né, a função, que é o que o exercício me pediu. Então, vamos lá montar a função. Ó. F de x, ou y, que é a mesma coisa, é igual a x mais b, não é? Quanto que vale meu A? Menos 2. Então, vem cá, ó. A menos 2, x, mais quanto que vale meu B? 1. Vem cá e joguei 1. Então, o que acontece? Eu montei minha equação aqui, ó. Minha equação é essa, resposta do exercício. Então, a equação que rege este gráfico, né, que eles me deram para resolver o problema, é justamente essa equação aqui, ó. F de x é igual a menos 2x mais 1. Beleza? Seguinte, novamente, dá uma pausinha no vídeo, vai lá no exercício que você baixou no AVA, né, na folha de exercício, e faça o exercício 6, os exercícios número 6 e número 7. Esses exercícios vão te ajudar a entender melhor e a fixar, a aprender, né, como você pega dois pontos de uma equação e transforma ele, né, descobre a sua função correspondente. Beleza? Vai lá, dá uma pausazinha no vídeo, daqui a pouquinho você volta para a gente finalizar essa aula de equação de primeiro grau. Beleza? Já fez? Tudo pronto? Beleza, então. Vamos lá. Tipos de função de primeiro grau. Tá. Nós temos um valor, ele pode assumir três, vamos colocar aqui uma variável pode assumir 3 valores. Que os valores são esses? Um valor maior do que zero, um valor positivo, um valor menor do que zero, um valor negativo e um valor igual a zero. Certo? Tá. Isso quer dizer que a minha variável A, ou a chamada coeficiente angular, por que coeficiente angular? Porque ela está diretamente relacionada com esse ângulo aqui, ó. O tanto que essa reta está inclinada, se essa reta está declinada, certo? Então, esse coeficiente angular está diretamente proporcional ao meu ângulo, à minha inclinação da reta, certo? Então, segundo a teoria que eu falei para vocês, o meu A pode assumir valores positivos, valores negativos e valores igual a zero, certo? Quando o meu A assume um valor igual a zero, vamos pensar aqui, ó, meu A igual a zero. X vezes zero vai ser zero, ou seja, Y é igual a B. Isso aqui é uma função, pessoal? Não. Isso não é uma função, isso é uma constante. Se y é igual a b, ele não vai variar nunca. Ele sempre vai ser igual a b. Então, se eu virar para você e falar assim, o b da minha função é 4. Tá. E o a da minha função é 0. Então, não é uma função, porque y é igual a quem? A 4. Ela não vai variar.
ela vai ser b pelo resto da eternidade. Então isso não é a função. Então nós só temos funções quando nós temos coeficiente angular válidos, ou seja, positivo ou negativo. Se o a for igual a zero, não tem função. Ok? Então, no caso do a ser positivo ou maior do que zero, eu tenho uma função crescente. Sempre. Sempre. Então, quando esse termo aqui que eu tenho aqui, ó, a mais ax, né? O a for positivo, eu sempre tenho uma função crescente. Então, aqui, ó, a minha função crescente, ó. Eu tenho valores menores do que zero em y, ó, aqui, ó. E eu tenho valores maiores do que zero em y a partir desse ponto x0. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que é esse ponto x0 aqui, ó, que é o ponto que a reta cruza o eixo x. Beleza? Então, definição. Se o meu coeficiente angular for positivo, minha equação, minha função é crescente. Ou seja, ela cresce com o tempo. Ela cresce com valores de x. Ela é diretamente proporcional a x. Beleza? Do mesmo modo, quando eu tenho valores de a negativos, estou faltando aqui um slide. Quando eu tenho valores de a negativos, eu vou dar um pause aqui só para fazer esse slide e a gente já volta, viu? Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó. Arrumei aqui. Quando eu tenho valores de coeficiente angular negativo, o que acontece? A minha função é decrescente. Olha aqui, ó. Ela decresce, ou seja, ela diminui de acordo com o tempo, de acordo com o eixo x. Beleza? Tenho valores de y negativos a partir do ponto x0 ou do ponto 0, que nós vamos ver daqui a pouco, ó. Valores negativos de y aqui, ó, abaixo de 0. E tenho valores positivos de y, né, atrás de x0, ou seja, antes de x0. Então, isso caracteriza uma função decrescente. De novo, aqui eu tenho valores positivos à frente de x0, de x, e tenho valores negativos atrás de x0, numa função crescente. Numa função decrescente, o contrário, eu tenho valores negativos de y, né, à frente de x0, e tenho valores positivos de y atrás de x0. Aqui, ó, valores positivos atrás de x0 em y, hein, pessoal? E valores negativos à frente de x0. O que é x0? x0 é um ponto importante para nós também, porque ele é o zero da equação. O zero da equação nada mais é que o ponto onde a reta toca o eixo x, certo? Então, isso aí também pode ser pedido para vocês. Então, vamos lá. O zero de uma função. Então, o zero de uma função nada mais é do que o ponto em que a reta toca o eixo x, ou seja, onde y é igual a zero. É verdade? É verdade. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o nosso ponto x0, ou nosso ponto zero. Se nós viermos aqui, ó, quanto y vale no ponto x0? Zero. Então, o meu ponto, ou zero da minha função, nada mais é do que o ponto onde a reta toca o eixo x e que y vale zero. Por isso, x0. Beleza? Como que eu calculo esse x0? Desculpa. Se o zero da função é quando y é igual a zero, então a função correspondente é igual a zero vezes ax mais b. O que eu fiz aqui?
Eu peguei o y que valia y e coloquei como zero. Eu quero saber quanto x vale quando o y for zero. Então, aqui meu y aqui zerado. Ó. Então, minha equação é igual a x0 mais b. Então, o x0 aqui é o que eu quero achar, né? Ó. Beleza. Vou passar o b para cá. Ele era positivo, passei, ele virou negativo. Ok. E agora eu vou passar o a que estava aqui multiplicando, eu vou passar para cá o quê? Dividindo. Ok? Então significa que meu x0 é igual a menos b sobre a. Então, quando eu quiser calcular em qual ponto a minha reta toca o eixo x, ou seja, em qual ponto y vale zero, eu vou usar essa fórmula, que é igual a x0 é igual a menos b sobre a. Beleza? Exemplo. Te dei uma função aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Quem é a, quem é b nessa função? A nossa função nós sabemos que y é igual a ax mais b. Então, o a vale 2, que é o que multiplica x, e o b vale 1. Nós sabemos que o meu x0, ou o zero da minha função, nada mais é do que menos b sobre a, menos 1 sobre 2, ou seja, menos b sobre a. Está aqui a resposta, muito simples. Então, quando eu quero achar um zero de uma função de primeiro grau, eu simplesmente divido, né, o coeficiente linear pelo coeficiente angular, né, e o resultado é negativo. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo? Ah, Matheus, eu não fiquei muito assim não, tal. Não ficou assim? Não confiou no que eu estou te falando? Pode fazer essa equação aí, ó. Faz essa equação, calcula os pares ordenados, certo? Vê realmente onde a reta toca o eixo x. Você vai ver que é onde x vale meio, ou seja, o zero da minha função é igual a meio. Correto? Tira a prova aí, você pode tirar a prova. Beleza. E aí, mais uma vez, nós estamos finalizando aqui a parte de equação de primeiro grau. Nós temos a vantagem, nós temos algumas vantagens de estar tendo aula online. Uma delas, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem assistir esse vídeo no local em que vocês quiserem, no celular, no notebook, no tablet, na televisão, porque esse vídeo está no YouTube. Então você consegue assistir ele em qualquer lugar. Então, pessoal, ficou dúvida? Me pergunte, me procure, me mande e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa. Não deixe as dúvidas acumularem. Né? Esse momento não é um momento da gente ficar com preguiça de fazer exercício, preguiça de estudar. Não é. Pelo contrário. Vamos pegar firme agora. Quando a gente voltar para dentro de sala de aula, né? Assim que voltarmos, nós vamos ter exercício avaliativo, nós vamos ter prova, que a prova está aí, mês que vem. Então, assim, vamos estudar, pessoal. Vamos fazer os exercícios que eu estou colocando lá de fixação. E qualquer dúvida, estarei disponível na quarta-feira, das 20h30 às 21h30. E no e-mail, 24 horas. Me mandou e-mail, eu respondo e-mail. Ok? Acho que deu para entender. Expliquei o máximo que eu consegui, com a máxima clareza que eu consegui. Porém, se tiver alguma dúvida, não hesite em me perguntar. Ok? Muito obrigado por assistir, pela aula.